isso aí, devotos! No oferecimento da Gol Case, capinha, garrafas, copos térmicos personalizados do Galo, você só não encontra na Gol Case, hein? Utilize o meu cupom, gente, o Go Alvinegro. Você vai encontrar garrafas térmicas, copos e capinhas de celulares e com o meu cupom você tem um belo desconto. Adquira já esse produto fantástico da Gol Case. Não se esqueça, Go Life Saúde, a melhor assistência e saúde do mercado é aqui, eu garanto pra você. São R$1.200 em reembolso e medicamento. A telemedicina é ilimitada. Consultas online para você poder sempre consultar. Auxílio Exame Consulta é o famoso coparticipativo. Ligue agora mesmo, entre em contato, o link está na descrição. Vem comigo e vem com a melhor assistência e saúde, que é a Go Life. Limpa Nome SA. Meu amigo, seu nome tá no SPC, Serasa, Boa Vista. Vamos tirar o seu nome de lá, eu garanto pra você. Meu amigo, nós vamos resolver esse problema. E olha, por apenas um preço que cabe no seu bolso. Quanto que é? Você vai procurar e nós vamos te contar. Eu garanto, nome fora do SPC, mesmo com você tendo feito a dívida, é só na Limpa Nome SA. Carvisa, a melhor proteção veicular do mercado é aqui. Aqui você protege seu veículo de verdade. Cobertura nacional de até 100% da tabela FIP. E o melhor, eu protejo você contra furto e roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total, proteção para vidros. E você ainda tem de benefício chaveiro, rastreamento, carro reserva, auxílio combustível. E lembre, a assistência é 24 horas em todo o território nacional. Você só tem isso na Carvisa. Não se esqueça da Importadora Elétrica Brasília, pois quando você pensa nos motores VEG, é claro que você pensa na Importadora Elétrica Brasília. Somos líderes no Mercado Livre, temos ofertas exclusivas e parcelamos de até 12 vezes. E não se esqueça, 40% de desconto em materiais elétricos para sua casa, com frete grátis. E o melhor, ganhe até 10% no pagamento com Fix. Leia as condições e entenda os termos. Portal Auto Shopping. Afinal de contas, aqui no Portal é aonde você vai encontrar o seu carro, meu amigo. E o melhor, tá? Rota do Sonho chegou pra você. Compre seu seminovo nas lojas do Portal, ganhe um cupom e concorra a uma Honda CG 160 Fan azul personalizada. Você está nas direções dos seus sonhos no maior portal de seminovos de BH e região. Pode ligar, pode entrar em contato e vá ao nosso endereço. Avenida Pedro II, 1900. Não se esqueça da Papum. Crédito na hora, só tem um lugar e meu amigo é na Papum. Aqui é o parcelo de 12 a 18 vezes e o crédito cai da hora pra você. Pode procurar que aqui é crédito de verdade, o link está na descrição. Instituto Césped. Calvície tem solução e a solução é transplante capilar. Happy Pombo, cabelinho de... Acabou os apelidinhos. Acabou os apelidinhos, porque a calvície me deixou. Fiz o transplante capilar no Instituto Céspedes. Pode ligar, você ainda vai ter 13% de desconto. Agora, bora pras notícias! É isso aí, devoto! Bora falar de Galo, 11 da manhã, e vamos começar falando de Coelho. Como é que é pro Coelho jogar com o Hulk? Olha só o que ele disse, 34 segundos, saca só. Coelho, como é que é pra você jogar com o Hulk, que é um grande nome do futebol internacional? Você está fazendo dupla de ataque com o Hulk? Uma honra muito grande, muito feliz de estar compartilhando no dia a dia com ele, aprendendo no dia a dia o que ele tem para nos passar para nós, os mais jovens, até os mais experientes. Então fico feliz, espero que a gente possa se ir conhecendo mais dentro de campo, fora de campo, para a gente fazer o melhor pelo Atlético. Um pouquinho do que é pra ele jogar com o Hulk, né? E aí vamos partir pro próximo tema e falar pra galera. Outro dia um cara virou e falou assim, mandou pra mim assim, não sei pra que você dá essa notícia de Museu do Galo, qual que é a importância disso? Cara, eu até cocei a cabeça, velho. Isso daí é um negócio que, assim, eu não consigo entender a atleticanidade de uma pessoa, sendo muito sincero, eu não consigo entender uma atleticanidade de uma pessoa que não gosta de saber da história do seu time. Sério mesmo. Cara, uma das coisas mais memoráveis que tem, e eu garanto pra você que tá do outro lado da tela, é conversar com o Reinaldo. Conversar com o Dadá, conversar com o Cerezo, conversar com o Éder, conversar com o Paulo Roberto. Eu já tive a oportunidade de conversar com todas essas pessoas. Ronaldinho Gaúcho, Tardelli. Aí você fala, mas você conversar com pessoas, beleza. E a história está ali. São troféus, camisas, o terço que foi jogado pro Vitor,
Cara, tem tanta coisa bacana, tanta coisa legal, tanta coisa pra você conhecer. Eu mesmo não sei de um bocado de história do Atlético, velho. Eu mesmo não conheço um bocado de coisas e acontecimentos que aconteceram. Então, por exemplo, eu fui entender a história de 80, 81 e tal, vendo o vídeo do Ávila. Entende? Então, assim, a gente precisa ter um museu pra mostrar a nossa história, a história de glória, a história de luta, história do momento que a gente penou. E lá no museu vai ter os jogadores para fazer resenha, vai ter os jogadores, igual, por exemplo, o presidente estava contando que lá no acervo que eles vão fazer na sede de Lourdes, gente, olha isso, lá na sede de Lourdes vai ter jogadores 365 dias no ano para resenhar com o torcedor, para contar a história para o torcedor. Como que isso não é importante? Gente, isso é importante demais. Cara, eu sou doido pra entender, por exemplo, a fundo, que eu conheço por alto, mas eu digo a fundo mesmo, a história do Campeonato do Gelo. Porque está no hino, irmão. Está no hino do seu time, nós somos campeões do gelo. Quero entender essa história. Eu quero entender como é que foi a década de 40 do Atlético. Eu quero saber. Eu quero saber como é que foi quando o Reinaldo chegou. Tem tanta coisa, tanta glória pra gente ver, porque os títulos estaduais eram muito importantes nos anos 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 e 10. Hoje o título estadual perdeu a importância, que hoje você tem Brasileiro, Copa do Brasil. Antigamente, gente, Campeonato Brasileiro foi existir em 71. Até 71, Taça Brasil e nada era a mesma coisa. Ninguém ligava pra isso, não. Ninguém ligava. Tanto que demorou anos e anos para poder se tornar um título real. Então é muito importante a gente entender a nossa história, as nossas glórias, nossas conquistas, as nossas derrotas, para que a gente possa ter conhecimento dos fatos. Então, assim, cara, para você que me perguntou isso, eu falei que eu ia gravar um vídeo para você e tá aí o vídeo. Talvez isso responda as suas perguntas, talvez você ignore e ache isso de uma desimportância absurda, mas, cara, eu vou te falar a realidade. Eu vejo a história do Atlético, eu acompanho o Atlético desde os anos 94. Então, de 94, 2004, vamos lá, 94, 2004, 2014, 2024. São 30 anos de Galo. Eu acompanhando avidamente o Atlético, consumindo o Atlético, vendo o Atlético jogar. Existem outros que acompanham o Atlético desde os anos 80, desde os anos 70, desde os anos 60. Imagina o que esses caras viram de história e que a gente não conhece, que a gente gostaria de ver. Então, assim, cara, é muito importante. Bom, vamos falar do América, que perdeu 2, hein? Coisa boa, hein? Saiu aqui, ó. Deixa eu... Cliquei errado aqui na minutagem, beleza. Por que eu ponho a minutagem pra turma que gosta, né? Tá aqui, ó. Benítez e Figueiredo se lesionam e viram dúvida pra final. Aí a gente clica na matéria do América, escrita pela redação, fala assim, ó. Além de ser eliminado da Copa do Brasil, o América ganhou 2 problemas físicos contra o Cascavel, né? E aí ele fala assim, ambos sofreram, que é o Benítez e o coisa, ambos, como é que é o nome desse rapaz? Figueiredo, é bom jogador, viu? Bom jogador. O Benítez é excelente, né? Gente, o Benítez, se não fosse um cara que machucasse tanto, ele tava, assim, ele era de um time médio da Europa na idade que ele tem fácil. Ele é muito bom, cara. Os passes que ele dá, o Scarpa sabe quem é o Benítez. Os espaços que ele dá em campo, ele cria espaço, ele dá passo, ele lança, ele chega na linha de fundo, cruza, ele bate bem na bola. Cara, se esse cara não tivesse os problemas físicos que ele tem, ele seria um craque de bola. Aí fala assim, ó. Aí vamos lá, ler pra vocês. Ambos sofreram lesões na coxa esquerda e já iniciaram o tratamento no Lana Drummond, tendo a recuperação exatamente para o Clássico do Mineiro. O segundo jogo será no dia 15 de março. Em meio a essas dúvidas, o William Batista teve a liberação de Jonathan pelo departamento médico. O jogador teve lesão diagnosticada, mas ficou fora do Cascavel por dores na coxa e tal. Então assim, Figueiredo é considerado titular absoluto, o americano, e Benítez alterna a titularidade com a reserva, por conta de ter ficado um longo tempo sem jogar em função da lesão do tendão de Aquiles. Então assim, cara, já que nós não temos Hulk e talvez, vamos falar sobre isso, Scarpa, que bom que eles perderam 2 jogadores importantes. Bom, vamos falar agora aqui pra vocês sobre Coelho e Júnior Santos. A gente tá numa saga aqui de todo dia falar de uma dupla do Atlético e tal, e agora chegou o momento de Coelho e Júnior Santos. Por que Rony não? Porque Rony vai ser incluído com o Hulk. Cara, vamos lá. Júnior Santos. Júnior Santos é um cara que demorou a estourar.
ele começou a jogar futebol mais tarde, tá? Ele começou a jogar futebol profissional mesmo com 21, 23 anos. Aí ele foi pro Japão, depois ele foi para outros times, e aí ele foi pro Fortaleza. Fortaleza ele jogou muito bem, Botafogo contratou. No Botafogo ele explodiu jogando de centroavante de ponta direita, fez muitos gols, o Atlético foi lá e buscou por 8 milhões de dólares. Por que que o Atlético buscou? Pedido do técnico Cuca. O Cuca escolheu o Júnior Santos a dedo. Esse foi o primeiro jogador que o Cuca indicou. Ele não foi o primeiro o Atlético praticamente a fechar, porque o Coelho já estava mais avançado, tinha uns detalhes como garantias bancárias para poder fechar, mas o Júnior Santos, na hora que bateu o martelo, ele foi o primeiro escolha do Cuca. Isso é importante dizer. Apesar do Coelho, eu falo pra vocês, não, Rep, você tá confundindo. O Júnior Santos chegou primeiro e fechou primeiro. Sim, mas o Coelho já tava fechado há mais tempo, o Júnior Santos ainda tinha uma discussão, aí depois foi o Coelho só não assinou antes, só não fechou antes por conta de garantia bancária, coisa que não aconteceu no caso do Júnior Santos, que o Atlético já chegou entregando tudo, parcelamento, tudo certinho. E aí, cara, o Júnior Santos, ele tem um grande potencial. Ele não jogou bem até agora, é verdade. Foram 2 jogos, mas acho eu que ele foi colocado precipitadamente, acho eu que ele tinha que ter tido mais tempo, mais pré-temporada, não deram a pré-temporada pra ele. Bom, mesmo assim, tá recuperando dessa lesão, volta no final de março. Eu, André Repsoldi, acredito piamente no trabalho do Júnior Santos. Já do Coelho, ele já vem demonstrando. Tem assistência, tem gol, joga na direita, joga na esquerda, é um cara voluntarioso, falei no vídeo da manhã, é um cara que tá preocupado em falar o português bem falado, ele tá preocupado em comunicar com o torcedor, coisa que tem atleta aí que tá em 10 anos de atlético, não tá nem aí. Tem atleta que tá em 8 anos de atleta, não consegue falar um português mais ou menos. É uma vergonha. É uma vergonha, você trabalha num país e não consegue falar um bom português. Então, enfim, eu acho que foram 2 contratações, eu ia falar contratações muito assertivas do Cuca. E detalhe, 2 pedidos do Cuca. E eu adoro. Ah, Rep, você vai ver, esse Júnior Santos é um jogador de uma temporada só. Gente, o Júnior Santos não é craque. Ele não é. O mercado tá inflacionado e ele nem vale 8 milhões de euros. Ele vale uns 5. Só que o seguinte, velho, ele é um cara de muita força física, ele joga de centroavante, ele joga de ponta direita. Se você precisar dele na ponta esquerda, ele também contribui. Eu, no vídeo da manhã, falando, né, daquela questão do Cuca, escolher 2 jogadores por setor, aquela coisa toda, esse cara atende. Bom, vamos falar do Nicola, que o Nicola cravou uma situação que eu tinha passado pra vocês no dia da visita do CT, e olha o que o Nicola disse, 20 segundinhos. Galo, Bryan Palacios também deve ser negociado somente na segunda janela. O atacante, que pertence ao Atlético, está nos planos do Vasco, já havia um acordo entre as partes, mas o Galo decidiu postergar a ida do Palacios para março, levando em consideração que Hulk e Júnior Santos estão contundidos nesse momento. É só por isso. Se tivesse Hulk, se tivesse Júnior Santos, Palácio teria sido emprestado. É uma questão mesmo de opção para você ter mais qualidade, para você ter mais jogadores, para você ter mais opções mesmo. Não tem muito o que dizer. E o Palácios não quer ir embora. É importante deixar isso claro, né? Mas, bom, seguindo aqui o fluxo, vamos passar pro próximo tema e vamos falar do Scarpa. Cara, seguinte, qual é a situação do Scarpa? A lesão é grave? Não. A lesão não é grave. Na hora que ele sai, eu vou até abrir aqui a imagem para vocês, ele sofre a lesão assim, ó. Olha aqui, ó. A hora da lesão do Scarpa, ó. O Davidson tá ajudando a andar ali, ó. Caralho. Olha lá. Olha lá ele saindo do campo. Carregado, por quê? Porque ele teve uma torção, tá ali o Davinho carregando, mais o médico. Eles vão levando ele pro canto, olha lá. Vão levando ele pro cantinho e tal, aquela coisa toda. Vão colocar ele lá e ele tá sentindo muitas dores, que torceu ali na hora, né, gente? Dá muita dor mesmo, não tem jeito. Aí ele tá ali sentindo muitas dores, aquela coisa toda. Davinho deixa lá, passa a mão na cabeça. Vocês vão ver que ele vai jogar a toalha na cabeça, que ele tá sentindo dor, ele tá pondo a mão na cara, aquela situação, né? Não é possível que isso aconteceu. Tô com dor, né? Sentindo mesmo, né, gente? Tá ali sentindo dor mesmo e tal. Só que depois, cara, ele sai desse jeito aqui do campo, imagens exclusivas do Hoje Tem Galo. Olha pra vocês verem. Com dores, né? Tomara que não seja nada ele é esse sério cara de demais. vermelho que tá vindo ali, ó. Fica olhando. Agora é ao vivato aqui. Tá vindo aí o Scarpa. Tô esticando o braço aqui, viu, gente? Pra pegar a imagem. Tira o estamos ao vivo aí, Rap. Assim, ali, sozinho, né? Claramente com incômodo ali no tornozelo. Ele vai caminhar agora para
parte interna da cidade de Galo para ser avaliado com mais detalhes, né? Tá aí, né, Uma gente? cena aí Agora, que vocês podem preocupa, né? reparar, Porque eu esse vou cara- voltar aqui o vídeo, vocês podem reparar, vou até tirar o som aqui, vocês podem reparar que quando ele sobe a escada, olha pra você ver, ele sobe a escada, mas ele sobe com a maneira tranquila, vamos pra lá, ó, ele sobe de uma maneira tranquila, ó, mas ele tá sentindo, ó, você vê que ele apoia com o outro pé, né, pra não forçar demais, aquela coisa, mas ele tá vindo caminhando sozinho. Ele tá vindo caminhando, mas repara que ele puxa, ele vai com uma perna puxando a outra que é a de apoio, ó. Você vê que ele vai puxando, mas ele tá caminhando bem. Se fosse uma torção gravíssima, se fosse uma coisa grave, que ia tirar ele 10, 15, 20 dias do campo, meu amigo, pode ter certeza do que eu estou te dizendo agora. Ele jamais, em hipótese nenhuma, ele conseguiria fazer essa caminhada da maneira que ele fez. Mas, gente, é hipótese nenhuma. Então, assim, cara, ele conseguiu caminhar, ele conseguiu fazer o movimento, vai voltar pro jogo contra o América. Contra o Manaus, eu não colocaria. Eu iria com o Rubens para preservar, para tal. Dizem que até contra o Manaus ele tá pronto. Eu não colocaria. Eu preservaria porque você tem uma final de Campeonato Mineiro. E vou te ser sincero, o Igor Gomes tem que destruir, o Rubens tem que destruir contra o Manaus. Se esses dois não conseguirem destruir contra o Manaus, meu filho, aí você tem que rever os conceitos da bola. Bom, senhoras e senhores, muitos de vocês ficam falando de zagueiro. Tem um zagueiro liberado aí liberado que jogou no Galão. É isso mesmo que você escutou, ó. Formado no Atlético, o zagueiro Rodrigão reside com o Zenit e fica livre no mercado. Quem não lembra do Rodrigão, gente, aqui, ó. Agora eu preciso conversar com a família e decidir o futuro para seguir. Estou muito animado e motivado para o que vem pela frente e continuo crescendo. Esse é o meu objetivo. Uma volta ao Brasil nesse momento não está descartada. É uma das possibilidades. Aí tá ele aí e tal. Ele era reservaço lá no Zenit, já tinha umas 2 ou 3 temporadas. Quando ele chegou lá, ele disputou algumas posições, ele brigou ali, mas ele nunca foi titular, ele nunca disputou o teto, né? Ele jogou em times B da Europa e o Zenit. Mas volto a repetir, um pouco período como titular e reserva. É um zagueiro interessante apenas, mas eu não contrataria, não seria o zagueiro que eu traria. Ele provavelmente vai para um Atlético Paranaense, para um próprio América, vai para um time aí sem tanta repercussão, na minha opinião, tá? Não acredito que ele vá para uma grande equipe do futebol brasileiro, não. Bom, Jaicy finalmente se rendeu, né, gente? Tem coisa que acontece que a gente nem acredita. Jaicy que só fala mal do Galo, Jaicy que só xinga o Galo, disse o seguinte, abro aspas, tá? O time é muito forte, contratou muito bem e tem o Cuca, grande treinador. Então o Atlético está no caminho certinho para ganhar mais taças importantes, porque um clube da grandeza do Atlético tem que brigar por taças importantes. O Atlético vai disputar títulos, velho, é engraçado, ele é muito cruzeirense, com Cruzeiro, Corinthians, Flamengo e Palmeiras e Grêmio. Né? Cara, a parada é a seguinte, o Jaicy é aquele jornalista da obra pronta, né? Agora tá vindo puxar saco do Atlético. Depois de ter falado um tanto, depois de falar que Cruzeiro isso, Cruzeiro aquilo, em cima do Atlético, falar que o Cruzeiro foi roubado em cima, ter dado o chilique, cadê o áudio? Cadê o áudio? Dando um escândalo na live dele, vem com esse papinho querendo adornar as coisas. Meu amigo, não fala do Atlético mais não, perde seu tempo mais não, senhor. Todo mundo já descobriu. Bom, vamos falar sobre convocação, né? Olha, o jogador está na lista principal do Dorival Júnior. Toda convocação você tem uma pré-lista solta pelo técnico. Claro que você pode ter um outro nome que vai aparecer depois para convocação. E 2 nomes do Atlético figuram nessa lista, tá? E um dos nomes que figura nessa lista é o do Alonso. É importante falar assim, ó. O CBF divulgou lista de pré-convocados da seleção e tal. Entre eles está Guilherme Arana na lista dos 52 nomes. E Everson. E aí tem todos os nomes aqui. Adson, Everson, Bento, Anderson, Hugo, Lucas Perry, Everton, Alexandre, Beraldo, Danilo, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Léo Ortiz, Marquinhos, Murilo. Aí laterais, tem o Dodô da Fiorentina. Gente, tanto que eu pedi esse Dodô quando ele era do Shakhtar. Ele é muito bom jogador. Alexandre, Alex Telles, Douglas Santos, Arana, Wanderson, Wesley. Esse Wesley joga muito. Aí meio campistas, Alisson, André, do Wolverhampton. Andréas Pereira, André Santos, Bruno Guimarães, Ederson, Gerson, João Gomes, Joeilton, Lucas, Paquetá, Matheus Cunha, Neymar e Oscar. E atacantes tem o Antony, do Betis, tá jogando muito no Betis, né, o Antony?
Bruno Henrique, Hendrick, Estevão, Martinelli, Galeano. Esse Galeano é muito bom, tá? Ele era do Porto, joga muito, cara. Igor Paixão, Fire, não falei. Gente, eu fiz vídeo desse Igor Paixão quando ele tava lá no Curitiba. E eu não fiz 1 ou 2 vídeos, não. Sabe por quanto que ele foi vendido? 4 milhões e 200. Naquela época não tinha ninguém fazendo trabalho sério no Atlético na questão de captação de jogador. Ninguém sério, isso é sério. Podem vir o Atlético aqui brigar comigo e tudo. Não tinha ninguém sério, porque perderam esse Igor Paixão numa lambada que, meu amigo, eu indiquei esse cara 1000 vezes no canal. Vi vários jogos do Curitiba, o moleque solto, jogando muito. 20, 21 que eu fiz os vídeos, agora eu não lembro, 20 ou 21. Tem lá no canal, pode procurar que você vai achar. E foi fazendo por 4 milhões e meio de euros. João Pedro, Luiz Henrique, Rafinha, Rodrigo, né? Samuel Lino, esse eu nunca nem tinha ouvido falar, cara. Samuel Lino. Você já ouviu falar do Samuel Lino? Eu não. Savinho, Vini Júnior e Yuri Alberto. Bom, vamos ver quantos desses 50 e tantos jogadores aí serão convocados para a seleção brasileira. Mas bom, espero que você tenha gostado do vídeo, que você deixe o like, que você se inscreva. 18 horas tem vídeo aqui no canal. Tamo junto, meu muito obrigado. Fiquem com Deus, valeu, tchau e fui. Obrigado, turma. Valeu.